Bem-vindo de volta ao canal. Hoje vamos falar sobre o PL, né? O PL 2337 de 21, esse que foi aprovado agora pela Câmara. O pessoal, todo mundo preocupado, me perguntando como é que vai ser, o que foi ruim, se foi bom, se eu achei bom, o que eu gostei, o que eu não gostei. Então, hoje eu vou fazer um resumo para vocês das coisas que eu acho que foram mais interessantes nele e das piores coisas nele, tá? Então, vamos botar aqui um PowerPoint. Eu fiz uma lista de pontos aqui no PowerPoint para facilitar o nosso trabalho, tá? Então, vou começar falando de dividendos, que é a tributação de 15% na fonte que vai acontecer nos dividendos a partir de 1º de janeiro de 2022. Então, pessoal, acha isso ruim? Eu não acho, tá? Eu não acho ruim porque foi feita uma compensação de impostos na outra ponta e no final a diferença vai ser 1% para lá, 1% para cá. Mas não é 1% dos 6% que você recebe, é 1% de 6%. Então, você vai, em vez de receber 6%, você vai receber 5,9%. Não vai fazer a menor diferença para você, tá? Para quem recebe dividendos, isso não faz diferença. Eu não vejo isso como um problema. O que eu acho que foi um grande problema foi terem mexido na tabela de impostos e não terem mexido onde deveriam, que é na simplificação do sistema, tá? E esse problema, por exemplo, de dividendos, você não vai ter que fazer nada. Vai vir para você igual vinha os juros sobre capital próprio, que vinha com a retenção já na fonte, você lançava lá na sua declaração em rendimentos com retenção exclusivamente na fonte e pronto, acabou. Então, para o investidor não vai fazer a menor diferença como é que ele faz ou como é que ele não faz, o dinheiro vai cair na conta e você não tem que fazer nada. Então, eu não vejo vantagem nem desvantagem nisso. O valor do imposto não vai mudar a maneira como você vai trabalhar, nada disso vai fazer diferença, na minha opinião, para o investidor, tá? Vai continuar isento, isso sim, muita gente preocupada, porque eu sou empresário, eu tenho a minha empresa, vão tributar os meus ganhos. Se você é empresário e a empresa é uma empresa participante do Simples, é uma ME ou uma EPP, que fatura até 4,8 milhões por ano, você não vai ter problema porque você continua isento. As empresas optantes do Simples continuam isento. E empresas do lucro presumido, que faturem menos de 4,8 milhões por ano, também vão estar isentas. Então, só vai ser tributado realmente o lucro das empresas que faturem mais de 4,8 milhões por ano. Então, eu acho que foi uma boa saída para a pequena e microempresa. Sim, ficou bom para o pequeno e microempresário. Eu não gosto dessa solução, porque eu acho que ela dificulta ao crescimento das empresas. Quando o pequeno empresário vê que a empresa dele está chegando nesse ponto, ele vai se virar para abrir outra empresa, dividir a operação em duas, para não pagar imposto sobre os lucros que ele tiver. E aí começa a criar aquela confusão toda. Atrapalha o Brasil, o crescimento do país, e aí é uma âncora que segura o país. Cada vez que você tem um empresário que pensa em crescer e ele tem que estar fazendo mecanismos tributários e contábeis para diminuir os impostos. Deveria ser uma regra simples, válida para todo mundo, que tanto faz como ela é, e você vai crescendo e o imposto fica igual. Essa é a minha visão de tributação, porque quando você coloca uma tabela escalonada de imposto e a pessoa vai aumentando o imposto à medida que ela cresce, a pessoa fica num ponto que mentalmente ela não quer crescer, porque se ela crescer ela vai pagar mais imposto. Então, isso para mim é um gatilho mental muito ruim que o empresário brasileiro tem e isso dificulta o crescimento do país. Fica claro isso na minha visão, tá? Agora, para quem tem dinheiro em fundos de investimento, não precisa se preocupar porque os fundos de investimento, esse rendimento vai cair no fundo, vai fazer uma incorporação no valor da cota e não vai pagar imposto nesse momento. Só vai pagar imposto na hora que o acionista, do fundo, o cotista do fundo fizer o saque do fundo. Então, na hora que você resgatar a tua cota, o ganho de capital na cota vai ser tributado pela tabela, como sempre foi. E esse, para mim, é uma outra perda, que eu acho que é uma perda ruim para o investidor. Uma tabela de 15% flat em todos os investimentos, seja bolsa, day trade ou não day trade, fosse fundo de investimento, qual fosse. Se fosse uma tarifa flat de 15% em todos os investimentos, isso facilitaria a mentalidade do empreendedor, a mentalidade do investidor, quando ele olha e fala assim, é 15% que eu vou pagar, tanto faz o que eu faça, eu não tenho que ficar me preocupando em dividir minha carteira, se aqui eu pago 20, ali eu pago 15, não vou sacar desse, porque esse aqui eu pago mais imposto, aquele eu pago menos. Isso atrapalha novamente o crescimento das coisas, as pessoas ficam mudando de investimento por causa de tributação, isso eu acho ruim. Eu não entendo por que não se facilita a vida das pessoas. Eles parecem que só querem complicar para fazer as coisas parecerem difíceis. Deveria ser simples,
fazer uma tarifa flat. Ah, mas a tarifa flat de 15 vai diminuir a arrecadação. Faz uma tarifa flat de 20, mas bota uma tarifa só para todo mundo. Bota todo mundo com o mesmo imposto. Facilita o cálculo da vida do empresário. Deixa o empresário se preocupar em crescer o negócio e parar de se preocupar com tributação. Essa é a minha visão quando as pessoas me perguntam o que eu penso sobre isso ou sobre aquilo, tá? Então eu entendo que deveríamos ter uma simplificação que não está acontecendo. Essa reforma que não é reforma nada, é uma mudança só nas tarifas dos impostos, não está reformando porcaria nenhuma, não mudou a base, não mudou a facilidade, não aumentou a facilidade para as pessoas. Para mim isso aqui não está resolvendo nada, tá? Então, o que eles estão fazendo é mudar um pouco de tributação daqui e dali, e no final para a gente isso não vai ajudar em porcaria nenhuma. O que deveria ajudar é a gente melhorar, diminuir a burocracia, facilitar a maneira de trabalhar, e isso não está ajudando. O juros sobre capital próprio vai ser extinto, vão criar mecanismos de controle da distribuição disfarçada de lucro, vão aumentar esse controle para que as pessoas não possam distribuir lucro disfarçadamente através de um carro que a empresa dá para ele, um bem ou um apartamento. Tudo isso aí que for distribuição disfarçada de lucro vai ser tributado e vai acabar com o juros sobre capital próprio, que era uma despesa da empresa. Então, tudo isso aí prejudica um pouco, mas, como eu já disse, como eles diminuíram a alíquota do imposto de renda, vai sim ficar mais ou menos onde você já estava. A única vantagem que o investidor vai ter agora é assim, de cara, com essa aprovação até agora da Câmara. Falta, como eu já disse, essa aprovação é provisória, falta aprovar no Senado e falta a sanção presidencial. Se esse projeto, do jeito que está, chegar no Senado e for alterado, ele volta para a Câmara para ser aprovado de novo e depois vai para a sanção presidencial. Então, falta muito ainda para esse processo todo acabar. Eu não acredito que acabe antes de novembro ou dezembro. Então, muita calma nessa hora, mas o que tem até agora não foi muito bom, mas também não foi ruim. O que resolveu é que não resolveu nada e só mudou o percentual de imposto. Então, eu acho assim, deveria ter havido uma simplificação do sistema, isso não houve. O que houve, a única vantagem até agora para o investidor, é que o imposto de renda vai ser calculado trimestralmente, e em vez de ter uma isenção de 20 mil por mês, vamos ter uma isenção de 60 mil por trimestre. Isso é bom? Melhora um pouco, mas não aumentaram os 20 mil por mês que deveria ter. Já deveríamos estar com uns 50 mil por mês. Isso devia ser no mínimo, uns 100 mil reais por trimestre para ser isento. Aí ajudaria o investidor a investir, a começar um pouco mais, ajudaria as coisas a melhorar, assim como uma tarifa flat de 15% para todos os investimentos, seja renda fixa, seja renda variável. Aquilo também ajudaria a melhorar o mercado financeiro, o brasileiro começar a realmente investir e sair da poupança, que fica todo mundo lá com dinheiro na poupança. A poupança aumentou agora de novo, 1 trilhão. Não faz sentido as pessoas terem dinheiro na poupança perdendo para a inflação, perdendo para o Selic. Não dá para entender. Mas é o que é, porque o brasileiro tem medo, o mercado olha como é que é. Fica aí nessa insegurança toda. Já a partir de 1º de janeiro de 2022, vão isentar aquele come-cotas de maio. Nós tínhamos come-cotas nos fundos de renda fixa em maio e em dezembro, e maio e novembro, e agora vai sair o de maio, vai ficar só o de novembro, então vamos ter come-cotas só uma vez por ano, o que é bom, melhora um pouco o rendimento, mas não deveríamos ter come-cota nenhum. O come-cota é realmente um problema para o investidor, porque é o juros sobre juros que faz o seu investimento crescer, e para ensinar o brasileiro a poupar, eles deveriam acabar com come-cotas, acertar a alíquota no saque, para a pessoa sacar menos e investir mais. É isso que eu acho que deveria acontecer. Incentivar a pessoa a botar dinheiro no investimento. Simplificar a tributação. E eu, sinceramente, não estou vendo isso acontecer. Vamos ter aí um outro ponto importante que eu acho que vai fazer bem no mercado, que é a reavaliação voluntária de ativos. Deveria já haver um gatilho de inflação, quer dizer, os bens deveriam poder ser corrigidos pela inflação, e isso não é feito. Deveria haver uma correção pela inflação. Eles alegam que fazem isso por aquela tabela do programa de ganho de capital, que vai reduzindo a tributação a cada tempo que passa, mas não chega a ser o suficiente para reavaliar perante a inflação. E para a pessoa física, né? Para a pessoa física, realmente, vamos ter aí uma vantagem, que a tabela progressiva mensal vai ser aumentada, praticamente dobrou de 1.900 para 2.500, dobrou, né? Dobrou a isenção, aí aumentou R$600, é muito pouco, é 30%,
O que fez aí foi só aumentar 30% a isenção. Deveria ter dobrado, que é o que eu queria dizer. A tabela deveria ter dobrado, nós estamos 100% defasados. Essa tabela está muito defasada em relação ao que ela era em 1995, no início do Plano Real. Essa tabela era muito melhor em relação ao salário mínimo, né? Nós tínhamos aí um salário mínimo na época muito pequeno e a tabela em proporção está 100% defasada. Eu acho que deveríamos ter aí no mínimo o equivalente a 3 salários mínimos de isenção, que são R$3.000, quer dizer, isso era o mínimo para onde deveria ter ido. O cara que ganha menos de R$3.000, ele não deveria pagar imposto de renda nenhum, mas a tabela não chegou lá, parou em R$2.500. Vamos ter aí uma isenção até R$2.500 e acima de R$5.300 é o teto, que é onde vai pagar 27,5. Eu acho que também foram conservadores, mas eles alegam que sem aumentar a tributação nos mais altos, pois é, deveria aumentar. Quem ganha mais, paga mais. Quem ganha menos, paga menos, de alguma forma na tributação anual. Mas eu acho que a maneira como a gente tem essas coisas todas, que faz 1000 benesses para um lado, 1000 benesses para o outro, isso atrapalha mais do que ajuda. A declaração simplificada com a completa, isso complica. Deveria ser um modelo só para todo mundo, com uma forma de tributação clara, onde todo mundo tivesse uma tarifa fixa. Parar com esse negócio de tabelinha de 7,5%, 15%. O que adianta ficar fazendo 7,5%, 15%, 20%? Faz uma tabela de 15% ou 20% para todo mundo, tributa todo mundo a mesma coisa e vamos embora. E simplifica a vida das pessoas. Parar com esse negócio de ficar complicando, você tem que fazer continha e fazendo, vai mandar somar, aí tem parcela a deduzir. Isso só complica a vida das pessoas. Deveria ser uma tabela simples. Olha só, teu salário é 1.000, paga 150. Teu salário é 10.000, paga 1.500. E vão embora todo mundo. Quando o cara vai fazer um acordo, vai falar com o patrão, vai fazer um salário, ele já sabe quanto ele vai receber. 15% do governo ficou lá, pronto, acabou. E vão embora. E parar com esse negócio de ficar complicando. Mas isso aí o governo não faz. Esse legislativo que a gente tem não está ajudando. A descomplicação do tributário é que era o grande alvo disso tudo, não está acontecendo. Então, para mim, esse projeto de lei não andou para onde deveria, que era facilitar a vida das pessoas, facilitar a vida da população. Fizeram aí um monte de lambança, não adiantou nada, vai ficar tudo onde nós já estávamos. Essa é a minha visão, essa é a minha opinião. Se você gostou desse vídeo, lembre de se inscrever no canal, acionar o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos e até o próximo.